Salve, meu povo! Começando mais um videozaço aqui nesse canal, hein? E se você ainda não assistiu nenhuma aula do Prof que fala sobre células, é importante que você assista para entender o que nós vamos falar nessa aula de hoje. Mas, se você caiu de paraquedas agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal é o seu canal de Ciências da Natureza, onde vai te ajudar a passar na prova do Enseja. Eu sou o professor Gabriel e seja muito bem-vindo aqui, que nós vamos destruir nessa prova. Você vai acertar as questões que precisa para conseguir o tão sonhado certificado do ensino médio. E neste videozão de hoje, nessa aula que nós vamos ter agora, eu vou falar para vocês rapidamente sobre algumas estruturas que fazem parte da célula eucariótica. Estruturas que são importantíssimas para o metabolismo celular. Vou falar de duas estruturas relacionadas ao metabolismo energético da célula. A produção de energia, a produção de energia e o consumo dessa energia, como que isso acontece dentro da célula, as transformações energéticas e tudo mais, e qual a relação disso com duas estruturas celulares super importantes. A primeira delas que eu gostaria que você visse comigo é esta danadinha aqui, ó, a mitocôndria. Então nós estamos falando das organelas celulares. Para quem não sabe o que é uma organela, faça sempre essa analogia. O seu corpo tem o quê? O seu corpo tem órgãos, estruturas responsáveis por determinadas funções. O seu coração, o seu rim, o seu fígado, o seu pulmão e assim por diante. A célula também tem estruturas responsáveis por exercer funções específicas. No caso aqui, como são estruturas da célula, nós chamamos elas de organelas. Então são órgãos pequenininhos, são os órgãos das células, beleza? E nós vamos ver duas delas relacionadas ao metabolismo energético da célula. A primeira delas, a mitocôndria, como o prof já tinha falado, e essa organela é responsável por um processo essencial para um ser vivo, que é a respiração celular. O professor, essencial é para os organismos que dependem desse tipo de metabolismo para transformar a energia do alimento, sim. Todos os seres vivos fazem respiração celular? Professor, será? Não, alguns fazem fermentação, mas isso é assunto para um outro momento. Então, todos aqueles que fazem respiração celular, tá? E que são organismos eucariontes possuem mitocôndria, que é a organela responsável por esse processo. Professor, o que é a respiração celular? A respiração celular nada mais é do que a síntese dessa molécula aqui, ó, ATP. Ô professor, e o que é o ATP? O ATP é a molécula energética para a célula, assim como a energia elétrica é a energia para carregar o seu celular, assim como a energia solar serve para aquecer o nosso planeta, assim como o carboidrato você acredita que seja a principal fonte de energia para o seu corpo, mas que ele é convertido aqui na célula em ATP. E é isso que a mitocôndria faz. Ah, é, professor? É. E detalhe, não é só o carboidrato que ela consome, não. Ela consome também uma outra substância que você vive capturando do ambiente, que é quem? O oxigênio. Então, a respiração celular, ela vai sintetizar ATP por meio de uma reação química que começa no citoplasma da célula, mas que continua dentro da mitocôndria, por isso que essa organela é essencial, que é pegar a molécula orgânica. Quem que é a molécula orgânica principal aqui? Ó, são os carboidratos. Professor, podem ser outras? Podem ser os lipídios, podem ser proteínas depois? Se você não tiver mais fonte de carboidrato, o seu corpo vai buscar outra. A segunda fonte são os lipídios, a terceira, as proteínas. Mas a principal molécula orgânica usada nesse processo são os carboidratos. Esse carboidrato, que é inicialmente quebrado no citoplasma e que depois ele é lançado lá para a mitocôndria, juntamente com o oxigênio que você captura de onde? Da sua respiração aérea, vão fazer um conjunto de reações muito dioidas, que ao final dessa reação química, você tem a formação de CO2, que é o gás que você expele, que você elimina, tá? Vai formar água e junto com a água forma quem? O ATPzão. Esse ATP é usado pelas suas células para quê? Para todos os processos que ela necessita de uso
de energia, que consomem energia para a célula. Então, guarda essa informação. As mitocôndrias, elas são, ó o apelidinho delas aqui, ó, que sensacional, ó, são as usinas de energia da célula. Usinas de energia da célula. Por que as mitocôndrias recebem esse apelido? Porque elas formam essa molécula energética aqui, ó, o ATP, a partir do carboidrato que você ingeriu na sua alimentação, mais o oxigênio que você respirou. Vai fazer um conjunto de reações que começam no citoplasma da célula, terminam na mitocôndria, tá? Em um processo final chamado lá de cadeia respiratória, onde você tem a síntese dessas moléculas de ATP. E é esse ATP aqui que a sua célula usa para se manter viva, para exercer as suas funções. Top, né? Muito legal. Lembrando que o objetivo aqui é você entender a ideia geral, tá? Então guarda essa informação sobre as mitocôndrias, que é top. Depois, o que mais nós temos, prof? Nós temos os cloroplastos. Professor, quem é o cloroplasto? Lembre, cloroplasto é um tipo de organela muito comum na onde? Nas plantas. É uma organela que tem uma pigmentação verde. E qual é a função do cloroplasto? O nome da função já vai te ajudar, ó. Fotossíntese, ou seja, o cloroplasto é responsável por um processo chamado de fotossíntese, que nada mais é do que a síntese de matéria orgânica a partir do quê? A partir da captação de luz. Lembre-se que foto é luz. Então, os cloroplastos captam a energia luminosa do Sol. Só do Sol, professor? Uma luz artificial também capta? Também capta, certo? Também capta. Capta a energia luminosa e usa essa energia luminosa para dar start no processo de síntese de matéria orgânica. Professor, o que é matéria orgânica? São todas as substâncias que são sintetizadas pelo organismo que tem cloroplasto. A molécula orgânica, a matéria orgânica mais comum são os carboidratos. São os carboidratos. Então, qual é a matéria orgânica mais comum sintetizada na fotossíntese? Carboidrato. Carboidratos. Beleza? São os mais comuns. Agora vamos lá. Como que isso acontece? Fotossíntese. Energia luminosa. Água que a planta absorve do solo, porque o processo de fotossíntese é muito comum e é muito abundante em qual tipo de ser vivo que nós temos na Terra? Nas plantas. Então vamos usar as plantas como exemplo. Então, a planta capta luz pelos cloroplastos das suas células. Ô, professor, onde que fica essas células com cloroplasto? É só você olhar para a planta e observar qual estrutura tem a coloração verde, que geralmente são quem? As folhas. Então as folhas são ricas em células com cloroplasto, absorvem a luz, a raiz da planta captura a água do solo, leva essa água lá até as células das folhas, as folhas também capturam o CO2 do ambiente, por isso que é muito importante você ter o quê? Cidades arborizadas, porque quanto mais arborizada é a cidade, mais é a captação do CO2 do ar e menor a concentração desse gás, que pode ser poluente, que pode ser um gás que prejudique aí, né, o equilíbrio do ambiente natural, como nós já falamos em aulas passadas, como o tal do efeito estufa. O CO2 é um gás estufa. Então olha que legal, como é importante a gente fazer essa relação. Quando a planta captura a luz, usa a água e pega o CO2 do ar, o conjunto dessas substâncias aqui promovem reações químicas maravilhosas dentro da onde? Dentro do cloroplasto, que ao final vai liberar o quê? Vai liberar aqui, ó, a molécula orgânica, que geralmente a gente fala que é a glicose, certo? Que é formada aqui, tá? Então você tem aqui a glicose, que é um tipo de carboidrato, lembrando disso, tá? Oxigênio e forma água também. Então, olha só, a reação de fotossíntese, onde você tem, ó, luz, água e CO2, forma a molécula orgânica, que é a glicose, que é um carboidrato, e libera oxigênio para o ambiente. Então, você conseguiu pegar aqui? Você conseguiu reparar em uma coisa? Essa reação aqui da fotossíntese, ela não é o contrário da reação da respiração celular? Tá vendo aqui? Elas são complementares. Olha só, na respiração celular, você libera CO2 e água, e ATP. Aqui você usa CO2 e água.
para produzir matéria orgânica, molécula orgânica e liberar oxigênio. Aqui você usa a molécula orgânica e oxigênio. Então, uma reação é oposta à outra, por isso que eu quis mostrar esses dois processos. Aqui, então, na fotossíntese você tem a produção de alimento. No caso da planta, é por isso que nós chamamos a planta de organismo autótrofo, porque a planta tem a capacidade, a partir da energia luminosa de água e CO2, sintetizar matéria orgânica, sintetizar o seu próprio alimento, sintetizar carboidrato, sintetizar glicose. Sensacional. Então guarda as funções aí dessas duas organelas relacionadas ao metabolismo energético. A mitocôndria faz respiração celular e o cloroplasto faz fotossíntese, que é o quê? A síntese de matéria orgânica. Sensacional? Sensacional. Agora tem algo que é comum a essas duas organelas. Os cientistas acreditam que essas duas organelas, elas eram organismos procariontes, que eram células procariontes que foram englobadas por células maiores. E aí você fala assim, como assim, professor? Existe uma hipótese chamada disso aqui, ó, hipótese endosimbionte. A hipótese endosimbionte é aquela que fala que tanto o cloroplasto como o mitocôndria eram células procarióticas que foram englobadas por células maiores. E aí elas passaram a viver dentro dessas células de uma maneira colaborativa e se tornaram organelas celulares. Ô professor, mas de onde vem essa ideia? Essa ideia vem porque quando você olha para o cloroplasto e para a mitocôndria, você vai perceber que algumas estruturas que eles possuem são muito semelhantes à estrutura de uma célula procariótica. Johnny Boy vai colocar aqui, ó, o cloroplasto e a mitocôndria para você ver. Agora analisa aqui comigo, ó. Os dois, tanto o cloroplasto como a mitocôndria, eles têm DNA e ribossomos próprios. Então tem DNA disperso ali no seu interior e ribossomos próprios, semelhante ao que tem numa célula procariótica. Além disso, eles possuem uma membrana dupla. Ué, mas professor, o que tem a ver isso? Eles têm a membrana deles e tem uma membrana mais externa, que provavelmente foi a membrana da célula que englobou e puxou eles para dentro e formou uma vesícula. E aí você tem esse revestimento, que é uma membrana externa, e o revestimento mais interno, que é a membrana da própria estrutura, que provavelmente era uma célula procariótica. Então são essas duas, na verdade são três, né? DNA, ribossomos próprios e membrana dupla. São essas evidências que os cientistas usam para justificar essa hipótese endosimbionte ou hipótese da endossimbiose dessas estruturas que se tornaram organelas em células eucarióticas. Então, isso aqui busca explicar como que as células mais robustas, mais modernas, que são as células eucariontes, surgiram. As células eucarióticas dos organismos eucariontes podem ter surgido a partir do englobamento, por exemplo, de células procarióticas, como eram considerados os cloroplastos e as mitocôndrias antigamente. Beleza, meu povo? Então é isso que o prof queria contar para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essas organelas e a importância delas para as células. Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse videozaço, dá aquele like ao monstro para nós, vai. Depois, se você conhece alguém que precisa estudar para buscar o seu certificado, manda esse vídeo para essa pessoa, pede para ela se inscrever no canal, manda ela acompanhar tudo que rola aqui. Não se esqueçam, nesse canal tem vídeo toda segunda-feira, live às 19 horas e toda quarta-feira às 18h30, beleza? Não deixe de seguir o prof nas redes sociais, tá passando aqui embaixo para você, ó, @simplesmentenatural_. Do mais é isso, beijo para vocês, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis!